Boa noite, começa agora o programa Divino Esporte, aqui na TV Thalito News, em www.thalitonews.com.br. Acesse lá e nos assista. Hoje estou aqui com o jornalista Jonathan Silva, né, e estou aqui com o professor de Educação Física, Edu Vela. Antes de a gente começar aquele bate-papo legal com o Jonathan, que vai ser nosso apresentador também, e o Edu Vela, eu gostaria de começar o programa falando daquela tragédia que aconteceu ontem. Apesar de ser a inauguração de um programa, a gente não poderia deixar de falar talvez da principal tragédia no esporte, né? Principal tragédia no futebol que aconteceu ontem. Acho que é a principal tragédia também envolvendo jornalistas, né? O avião que transportava a delegação da Chapecoense caiu ontem na Colômbia, enquanto eles iriam disputar a Copa Sul-Americana, né? Infelizmente apenas 5 pessoas sobreviveram, outras 71 pessoas vieram a óbito. Toda a delegação da Chapecoense estava lá, comissão técnica, todos os jogadores e mais 20 jornalistas. Então foi um fato que abalou o mundo, né? E aconteceu ontem, até hoje muito se fala nisso, o noticiário geral está nisso. E foi triste mesmo, né? Porque ontem foi engraçado, Jonathan, que dormi tranquilo, né? Acordei ontem umas 8 horas da manhã com o celular tocando, né? Despertando, tem uns aplicativos de esporte aqui. Tocou. Aí a primeira notícia que eu vejo foi CBF adia final da Copa do Brasil. Aí não deu pra ler tudo, só tava isso, né? Eu falei, como assim? É terça-feira, a final da Copa do Brasil é amanhã, entre Grêmio e Atlético Mineiro, né? Aí eu cliquei na notícia, né, pra ler completa. Aí tava o título: CBF adia final da Copa do Brasil por conta do acidente envolvendo o avião da Chapecoense. Falei, como assim? Aí cliquei, li a notícia toda. Aí eles não sabiam muita coisa, né? Só na notícia tava que o avião tinha caído, tal, tinha caído na Colômbia e tal. Aí eu levantei correndo, avisei a minha esposa, levantei correndo, liguei a televisão, aí que eu vi a notícia. Falei, não acredito. Não, foi bem... Foi assim, foi chocante, assim, pra quem gosta de esporte, né? Não só pra quem gosta de futebol, pra quem gosta de esporte. Meu, foi uma notícia terrível, assim, que abalou todo mundo. E eu comecei a assistir e a TV comecei a assistir, as pessoas trabalhavam com alguns jornalistas que chegaram a falecer e os caras se emocionando, e eu comecei a ver as fanpages dos atletas que faleceram. Assim, até agora não dá para acreditar mesmo que aconteceu, assim, muitas vidas estavam lá, muitas promessas, muitos jovens jogadores, muitas pessoas que sonhavam ainda em crescer no futebol, né? Sonhavam com isso, e, enfim. Como que você recebeu a notícia, Jonathan? Então, boa noite a todos, boa noite, Edu, nosso convidado. Então, foi bem parecido com o seu caso, né? Tinha acabado de acordar, acordei cedo, e eu tenho um grupo de corrida que ninguém corre. Então, a galera mandou algumas mensagens falando assim, pessoal, o avião da Chapecoense morreu, praticamente isso. E nisso eu já despertei, já levantei, já liguei a TV numa emissora, e essa emissora acabou noticiando no horário ainda, até pela emissora, que o avião tinha desaparecido, era apenas essa notícia. E abalou muito, eu acho que num contexto todo, não só por ser um time de futebol, mas pelo trabalho que vinha sendo feito. Eu acredito que a Chapecoense, ela vinha sendo aí há 4 anos, em 2009, em 2005 o time quase fechou as portas, em 2009 o time fez um projeto da Série D para a Série C, depois de 3 anos da C para B e da B para A, e nisso já 4 temporadas na Série A. Então mostrou que o futebol não é só um esporte onde você precisa ter estrelas, precisa investir milhões e milhões. Você pode fazer um futebol produzindo em casa e principalmente apostando em jogadores como o Kleber Santana, que jogou em times como São Paulo, Atlético de Madrid, Santos, mas que não estavam em alta. O próprio Ananias, que tinha passagens pelo Sport, Portuguesa, Palmeiras, Cruzeiro, e outros que poderia passar a noite aqui falando. E isso, pela maneira que a equipe vinha trabalhando, acabou... Eu até tinha comentado uma semana antes, Romulo, que eu ia comprar uma camisa da Chapecoense. Eu falei, cara, esse time está sendo um exemplo pro meu time. Então eu preciso comprar uma camisa da Chapecoense porque é legal. Eu até gostaria de saber do Edu também, como é que ele recebeu essa notícia, se foi... Porque impactou de qualquer forma. O Edu, assim...
como todo mundo ficou triste, né? O mundo, quando eu falo mundo, falo geral mesmo. Acho que deve ter ficado muito chateado também por ser um amante de esporte. O Edu tem anos anos envolvidos com esporte em São Paulo e em Guarulhos. Eu acho que ama futebol também, que eu sei, conheço, ama futsal. Então ele deve ter recebido essa notícia com muita tristeza, né, Edu? Como que foi? Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite. Boa noite, um prazer estar inaugurando o programa com vocês. Eu dou aula de manhãzinha, né? Então eu acordei 5h30, eu já desperto com o celular, já dei uma olhada e aí já vi alguma coisa nesse sentido, o pessoal nos grupos falando, né? Fui na internet, dei uma olhada e fui pra TV. E fiquei dando uma acompanhada na notícia, né? Eu sei que quando eu saí de casa, a TV que eu estava assistindo deu 25 mortos, né? Eu já achei um absurdo. Quando eu voltei, já tinha todas as informações, né? Então, é como vocês falaram, o pessoal até em casa falou, mas você nem conhecia ninguém? Eu falei, de verdade, de fato, eu não conhecia ninguém. E nem acompanhava muito a Chapecoense, assim, mas nem o Campeonato Brasileiro, tanto, mas por a gente ser do esporte, eu realmente fiquei abalado por ter acontecido. E tem um outro fato que você falou, que como um bom guarulhense a gente pode fazer até uma relação com os Mamonas, assim, numa época de grande ascensão, né? Eles estavam prestes a chegar a um topo. Talvez ali ainda não tinham jogadores conhecidos mundialmente, mas o caminho era esse, né? Por vários jogadores, um grande técnico, grandes jornalistas, aí sim, já de renome, de trabalho já na televisão. Então, assim, numa fase de grande potencial, né? E você tá comentando dos Mamonas, eu lembrei na hora, quando eu vi de manhã a notícia, eu lembrei da tragédia dos Mamonas Assassinas, lembrei da tragédia do Ayrton Senna, que meio que tem ligações assim, né? Eram pessoas, né? Pessoas, vidas que estavam em ascensão, né? Pessoas que você falava muito, não era qualquer um, aconteceu do nada, não, a Chapecoense estava em plena ascensão, ia jogar a final da Copa Sul-Americana, o primeiro time de Santa Catarina a disputar uma final de um campeonato sul-americano, né? Tava todo mundo feliz, todo mundo jogando muita bola, todo mundo confiante, tinha acabado de vencer o San Lourenço, né, que ganhou a Libertadores o ano passado, de maneira heróica, com o Danilo, goleiro, defendendo, fazendo defesas espetaculares, e acontece essa notícia. E o Jonathan comentou que ia comprar a camisa da Chapecoense. Um fato curioso que quando caiu o avião, né, que começou a vir as primeiras notícias de mortes, tem uma marca famosa de camiseta, uma loja famosa, que tinha 235 camisas no seu estoque. Acabou essas 235 camisas assim, da meia-noite para 5 da manhã. Não, famoso, assim. Não só nisso, no próprio intervalo na coletiva de imprensa que a diretoria deu hoje, de ontem para hoje, 13 mil sócios o time conseguiu adquirir. Eu entrei no site da Chapecoense, estava até congestionado. Isso. Eu falei, nossa, como pode assim, né? E é legal que os planos são baratos, de R$16 até R$200, né? Mas o plano mais barato é R$16. E eu entrei por curiosidade, entrei no site da Chapecoense, vi todos os noticiários, entrei nas fanpages dos jogadores, assim, foi abalou muito. E o que mais chamou a atenção durante o dia, até para encerrar já esse assunto, foi a comoção de todos, né, dos clubes. Eu entrei em páginas de times como Corinthians, os times estavam literalmente... Ninguém imaginou que o Corinthians fosse usar verde, por exemplo. O próprio Liverpool, quem tiver a oportunidade de entrar em alguns sites ou até pelo próprio Facebook, tem um vídeo do minuto antes do jogo do Liverpool. Gente, aquilo de arrepiar, o estádio todo em silêncio, sabe? E todos com uma tarja preta. Enfim. Ontem, só pra terminar aí também, ontem na NBA, os caras, nas partidas da NBA, passando na tela Chapecoense, todo mundo fazendo um minuto de silêncio, assim, foi que abalou muito. O que você falou é bem importante também, assim, a Chapecoense não teve só a ascensão da Série D para a Série A. Ela não foi só importante indo da Série D até a final de um campeonato sul-americano. A Chapecoense uniu times, ela fez o Corinthians vestir verde, ela uniu torcidas, todo mundo fala da Chapecoense hoje e é o que vai ficar pra gente, né? Assim, a Chapecoense continua, acabou tendo a tragédia, mas a Chapecoense continua. Inclusive os clubes vão ceder jogadores para a Chapecoense. Hoje a CBF decretou que a Chapecoense vai ficar na Série A até 2020 e bola para frente, assim. O que nos resta é desejar as condolências às famílias aí, né, que perderam os entes queridos, e aquela famosa frase, né, a vida que segue, né? Enfim, vamos falar um pouquinho agora de
de esporte regional também. Eu só queria abrir o programa falando um pouco dessa tragédia que aconteceu, que não teria como passar batido, né? Falar de um programa de esporte sem falar de uma coisa que aconteceu ontem que vai ficar nas nossas memórias. Falando um pouco de esporte regional, que está um pouco em alta também, o Jonathan. E Edu Vela também, que acompanha o esporte de Guarulhos, que é guarulhense, está em Guarulhos há anos. Pela primeira vez vamos ter a Copa São Paulo de Futebol Júnior com 2 times de Guarulhos, né? O Flamengo de Guarulhos e o AD Guarulhos vão se enfrentar, inclusive na primeira rodada. A tabela saiu ontem, Flamengo e AD Guarulhos no dia 4 de janeiro, na Copa São Paulo, às 14 no estádio Antônio Soares de Oliveira, no Tranquilidade. E além de Flamengo e AD Guarulhos, caiu no grupo Avaí e Desportiva Paraense. Ô Jonathan, eu queria saber de você, como jornalista da cidade aí que acompanha o esporte de Guarulhos, como que foi você receber essa notícia? Foi bacana, né? Duas equipes de Guarulhos se enfrentar de maneira inédita. Até porque mais do que eu, você sabe que estávamos ameaçados de não ter nenhum representante no campeonato. Sim. E ter essa notícia de ter, eu acredito, na minha opinião, não vai subir os dois. Classificar, melhor dizendo, porque o campeonato, por ter um número excessivo de clubes, tem uma classificação um pouco diferente. Às vezes tem grupo que classifica apenas um, salvo engano. Sim. Mas só de ter e de ver as duas equipes, eu estarei lá, tenho certeza, só de ver as duas equipes de Guarulhos, dá um fôlego novo pra gente, pra acreditar. Como nós já voltamos a falar de novo, a cidade de Chapecó, pra quem eu não conheço, mas Chapecó tem 200 mil habitantes, sim, tem um time na Série A. Se você for fazer a triagem por todas as outras divisões, você vai encontrar cidades muito menores que Guarulhos, que tem um time de expressão. E isso nos faz acreditar que é possível fazer isso em Guarulhos. Basta começar devagarzinho, fazendo um trabalho direito, que como pelo pouco que eu conheço os diretores dos clubes, dos dois, aliás, tentam fazer isso na medida do possível. Sim. Então é uma esperança que nós temos aí, provavelmente estarei lá, vou torcer para um ou para outro, quem fizer gol a gente vai estar gritando gol, e vamos torcer para quem sabe Deus aí os dois classificarem para a próxima fase. Legal. Ô Edu, isso é inédito, né? Flamengo e AD Guarulhos. Você acredita que um bom futebol ou uma boa equipe começa bem e termina bem, assim, se mantém bem, busca até uma série B, uma série A de um Campeonato Brasileiro, uma série A de um Campeonato Paulista, começando da base? Você acredita na base das equipes? A gente tem discutido bastante isso, né? Você estava falando da Chapecoense, o maior time, um dos maiores times e melhores times de futsal feminino é de Chapecó. Pô, bacana. Até um dos amigos que está lá, que até falou que foi suspensa a rodada de lá pelas questões, né? Então, tanto de futebol de campo quanto de futebol de salão, né? De futsal. Então, assim, é uma cidade que